Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para falar de uma nova modalidade, né, de investimento que se chama Peer-to-Peer Lending ou Peer-to-Business Lending, né? Ela não é tão nova assim, mas se tratando de Brasil, podemos dizer que é uma modalidade nova. Lá nos Estados Unidos e na China esse mercado já está bastante quente, né? Mas no Brasil ainda pouca gente conhece essa nova modalidade, né? Bom, todo mundo sabe que a forma tradicional, né, de se tomar empréstimos é você ir até o banco, né, ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, e tomar empréstimos lá para poder ou comprar sua casa ou seu carro, se você é uma pessoa física, ou se você for como pessoa jurídica, você pode estar tomando empréstimo para o seu negócio, por exemplo, né? E na outra ponta nós temos o que? Os investidores, né? Os investidores eles deixam o dinheiro no banco, né? Deixa lá investe no CDB ou na poupança, ou seja lá qual for o produto financeiro que o banco ofereceu para o cliente. E aí, enquanto aquele dinheiro está parado, parado entre aspas, né, esse dinheiro ele vai ser disponibilizado para empréstimos, né? Então essa é a forma tradicional dos empréstimos, certo? Agora, existem startups que remodelaram essa coisa, como é que funciona, né? Elas pegaram e estão simplesmente conectando diretamente, né, as pessoas físicas que umas pessoas físicas que querem, obviamente, economizar o seu dinheiro e ter um rendimento, né, por essa economia na outra ponta você tem consumidores, né, que querem pegar o empréstimo para fazer uma compra de um bem, ou seja lá o que for. Então, essas startups elas fazem a conexão direta entre esses consumidores e aí, por exemplo, eu, Roberto, né, posso emprestar dinheiro para um amigo meu em troca de uma taxa de juros, tá? O nome dessa modalidade é peer-to-peer lending, porque é de pessoa para pessoa, correto? Agora tem a outra modalidade que é a peer-to-business lending, que é como se fosse eu, Roberto, estou emprestando dinheiro para uma empresa em troca de uma taxa de juros. Bom, acho que aqui no Brasil, uma empresa que está despontando em relação ao que tem surgido nesse mercado aí, nesse novo mercado, é uma empresa chamada Nexus, né? Essa Nexus ela faz a conexão entre investidores e empresas. Então vamos supor, a empresa vai lá, chega na Nexus e fala, eu quero captar 100 mil reais, né? Aí a Nexus faz uma avaliação de crédito, uma avaliação de risco daquela empresa, ela faz uma classificação de risco daquela empresa ali e coloca os dados, né, da empresa à disposição dos investidores. Os investidores conseguem avaliar por si mesmo, né, se querem correr aquele risco ou não, qual é a taxa de juros que está sendo ofertada ali, né? Você tem empréstimos ali que vão ser desde 15% até mais de 30%, dependendo, obviamente, do nível de risco, né, que a empresa oferece em termos de chance de inadimplência, né? E aí o investidor ele tem essa possibilidade de escolha, né? Então você tem rodadas de investimento que são colocados ali várias empresas que estão fazendo captação e aí você pode emprestar o seu dinheiro diretamente para uma empresa. Por que diretamente? Porque você está escolhendo, né? Você está fazendo a seleção, né, da pessoa jurídica ali que você quer emprestar o seu dinheiro. Assim como também se fosse na modalidade peer-to-peer lending, também provavelmente você estaria podendo escolher para quem você quer emprestar o seu dinheiro. De repente, você tem ali supondo um histórico de crédito, talvez, que o site disponibiliza. Então, você tem uma pessoa lá que sempre pagou todos os empréstimos em dia, você tem aquela informação e você decide, esse cara aqui sempre pagou tudo em dia, eu quero emprestar dinheiro para ele, tá? Então tá, vamos voltando lá na Nexus. A Nexus então ela é especializada nisso. Ela faz a conexão de investidores com pessoa jurídica. Não é peer-to-peer, é peer-to-business, tá? Então, aí você empresta seu dinheiro, você tem juros ali em troca, como se estivesse investindo no banco, né? E geralmente esse empréstimo dura 24 meses, né? 2 anos. Agora, o grande problema dessa modalidade, pessoal, é que a Nexus ela não se responsabiliza, né, por inadimplência. Então, se você emprestou dinheiro para uma empresa e a empresa simplesmente não pagou, não pôde pagar o empréstimo,
né? E você que tem que correr atrás do prejuízo e, juridicamente falando, né, tentar reaver esse dinheiro, tá? Então, como te disse, a Nexus só faz a conexão das pontas, né? Como que ela ganha dinheiro? Ela tem uma comissão, né, em cima do valor que a empresa conseguiu de empréstimo, ela ganha uma comissão em cima disso, tá? Então, ela não toma o risco da inadimplência. Já o banco não, né? O banco ele tem que fazer toda uma gestão de risco ali. O banco ele empresta dinheiro para várias pessoas físicas e várias pessoas jurídicas. Só que o banco sabe que algumas dessas pessoas físicas ou jurídicas vão de fato, né, não pagar os empréstimos. O banco ele já tem todo um histórico de dados, né, e ele já consegue, hoje em dia, como essa coisa da informação está muito avançada, né, você tem vários softwares que te ajudam nessa análise de dados e análise de risco. O banco ele já consegue apurar ali naquela carteira de crédito total que ela tem, quanto que provavelmente ela vai ter de inadimplência. Ela calcula o risco máximo ali que ela pode tomar porrada, digamos assim, sem que o banco fique mal das pernas, né? E aí, então, conhecendo como que funciona essa estratégia dos bancos, né? Como é que um banco ele consegue lidar com esse risco de inadimplência, essa mesma estratégia você pode utilizar para você quando você está utilizando essa modalidade de investimento, né, que é o peer-to-peer lending, ou peer-to-business lending. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai pegar o seu dinheiro e não vai colocar tudo numa empresa só. Obviamente, você vai fazer o quê? Você vai diluir o seu dinheiro entre várias empresas diferentes, né, porque, obviamente, uma ou outra ali pode eventualmente dar o calote. Só que o que você ganhou nas outras compensa a perda que você teve naquelas inadimplências. É exatamente isso que acontece no banco. O banco tem um spread bancário tão grande, né, de tal forma que ela consegue correr o risco tranquilamente ali e ela sabe onde está pisando, entendeu? Então você pode utilizar a mesma estratégia, né, investir em várias empresas diferentes. Obviamente que você pode, por exemplo, evitar pegar um monte de empresa que tem alto risco de inadimplência, né? Inclusive, é interessante que o site da Nexus ela disponibiliza, né, para os investidores algumas informações, algumas estatísticas bem interessantes que, se eu não me engano, o nível de inadimplência nesse momento está no nível mais ou menos de 4%, né? Ou seja, de todas as empresas que estão dentro da plataforma captando dinheiro, né, 4% delas foram inadimplentes ao longo do tempo. E também ela coloca lá a classificação de risco, né? Quais foram das empresas que cometeram a inadimplência, tem lá o grau de risco que elas tinham na época, né, da captação dos empréstimos. Então, obviamente, né, que foram as empresas que têm um nível de risco maior. E você pode, então, de repente, se você quiser minimizar, né, o seu risco, sua chance de perda de dinheiro com alguma dessas empresas, você pode simplesmente eliminar da sua seleção empresas que têm um risco maior, né? Obviamente que isso não garante nada, mas você está, de fato, reduzindo a probabilidade de algum problema acontecer, né? E aí, né, obviamente que, como eu falei, né, as empresas que têm nível de risco menor oferecem uma taxa de juros menos atrativas e as que oferecem risco maior, juros mais atrativo. E aí você tem que saber, estrategicamente falando, né, como que você vai conseguir distribuir esse dinheiro entre essas empresas e quanto de risco você está disposto a tomar. Beleza? Bom, espero que tenham gostado da dica. Acho que essa modalidade de investimento, essa nova forma de fazer negócios, né, no sistema financeiro, acho que vai crescer muito nos próximos anos, né? Já está sendo assim, como eu falei, na China e nos Estados Unidos, e os mercados emergentes, obviamente, depois vão acabar também seguindo essa tendência. Beleza? Um abraço aí, valeu!